hoje eu acho que as pessoas estão muito mais meio descrentes, não querendo participar, né? Mas eu acho que, por outro lado, tem um núcleo pequeno que está mais engajado do que nunca. Ô, Paulo, a gente estava falando sobre a questão da mídia e isso leva a gente a pensar nessa dicotomia que nós estamos vivendo, né? Ou seja, qual é a forma qual o modelo de pensamento que cada um tem? E é inevitável dizer que a gente está dividido. Eu não consigo. Sim, o Partido Novo até foi essa tentativa de terceira via, se manteve até de uma maneira até bastante, vamos dizer assim, incipiente, né? Não se fez desistir. Ela mais ou menos bateu o pé e, claro, liberou depois, mas procurou ter essa postura. Mas a gente vê claramente que só uma guerra de dois mundos, né? Dois valores. E a gente percebe, no caso, que o Novo ele tem um viés muito mais voltado ao liberalismo, ao conservadorismo, ou seja, aquilo que a direita né, se pressupõe a se colocar como, né, se colocar dessa forma, né? Mas a direita tem sido, pelo menos assim, tem transparecido muito no debate político que a opinião da direita, ou o viés de direita, ou as pessoas que propagam ideias de direita, de alguma forma, têm sido tolhidas. Eu queria saber se você concorda com isso, e se isso que, no meu ponto de vista, me parece que existe um certo assédio, ou um assédio imposto, se isso não pode ocasionar numa narrativa única, né? Você falou do poder da Rede Globo. Uma vez que tudo que a Rede Globo se colocar como tudo que aquilo que for propagado pela Rede Globo for tomado como a verdade e o resto como mentira ou essa nova denominação fake news, isso pode se tornar perigoso, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa ponderação. Claro, é complicado. Eu acho que a eleição mostrou que, por mais que tentem, a população está acordada, né? Por mais que o resultado final tenha sido a eleição do Lula, mas mais da metade da população não votou nele, né? Uma parte relevante votou no Bolsonaro, uma parte relevante não votou em ninguém. Então, mesmo brigando contra essa narrativa, contra essa parte da polarização da comunicação, né, o Brasil está dividido. E acho que talvez até se as mídias como a Globo e outras tivessem sido mais imparciais, não estou defendendo isso, que seria em contradição ao que eu falei antes, né? Mas se tivessem sido, talvez assim o resultado teria sido diferente. Mas assim, mesmo com isso, mesmo com todo esse poder, todo esse tamanho, o gigantismo que ela tem, você viu que o Brasil não votou em massa naquilo que a Globo defendia. Então, assim, não acho que tem espaço hoje, por conta da rede social, do aparecimento de outras mídias, um espaço para um predomínio absoluto de uma corrente de informação ou de visão de mundo. Mas não é uma batalha ganha, nem uma batalha que está se ganhando, pelo contrário. Assim, se você olhar, né, e aí o que eu falei antes, eu não acho que a Globo, a Organização Globo, seja de esquerda. Eu acho que os jornalistas são, inclusive jornalistas que são de emissoras e de canais que não são de esquerda, que são de direita, até com posicionamento claro. Mas por quê? Porque existe, aí eu acho que existe sim, uma doutrinação ideológica que vem desde as escolas, universidades, né, e até mesmo a própria comunicação, né, o não jornalismo da Globo, por exemplo, a novela e tal. Eu não sou conservador no sentido... Eu diria que eu sou conservador, talvez no sentido correto da palavra, mas não no sentido que foi usado hoje, né, que é usado hoje, misturando conservadorismo com... como é que se diz? Tem o termo certo para isso, que é o... você não querer... Né, o conservadorismo não é o antagonista do progressismo, né?
não deveria ser, pelo menos. Então, assim, eu não sou progressista, mas também não sou aquele cara que é ultraconservador, que não quer que nada mude. Mas eu concordo que há, sim, assim uma agenda progressista ruim, né, na comunicação e tudo mais, e que, como a esquerda ela se usurpou dessa visão, mistura tudo. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, né? Você é racista? Não é, eu também não sou. Acho que ninguém deveria ser racista. Direita, esquerda, tudo mais. Mas virou uma agenda da esquerda. E não é uma agenda da esquerda. É uma agenda de todo mundo. Né? Ninguém é racista, ninguém deveria ser. Quer dizer, tem gente que é, né? Mas eu digo, ninguém deveria ser racista. Agora, quem se apropriou da agenda foi a esquerda. E eles usam disso de uma forma muito bem feita para que essa pauta seja associada à esquerda. E aí, quem é antirracista, ou quem tem nisso o seu principal valor pessoal, individual, tende a concordar mais com políticos de esquerda. O que não necessariamente tem a ver. Porque você pode ser antirracista, abominar o racismo, ter isso na sua pauta e, ao mesmo tempo, defender a liberdade econômica, defender outras pautas que a direita defende. Mas eles fazem isso muito bem. E acho que esse é o grande problema, né, em que a gente tem que saber lidar com esses temas, é como não deixar essa apropriação de pautas mais individuais, mais do dia a dia, de valores que são muito hoje apropriadas pela esquerda, dentro do debate ideológico, um debate conceitual, que faz com que a guerra de comunicação se perca, né? Então, por exemplo, estou vendo aqui o comentário do Felipe021, que está aqui no YouTube. Né? Ele disse que gostou muito do meu plano de governo, mas que se decepcionou quando eu declarei apoio ao Bolsonaro. Aí depois ele fala, votar em um candidato que negligenciou e subestimou a pandemia, um cara que criou orçamento secreto, um cara que interferiu na PF e tudo mais, vote nulo. Eu, por exemplo, eu não sou fã do Bolsonaro, nunca defendi ele publicamente até o segundo turno. Por quê? Porque eu tenho uma visão mais pragmática, né? Eu acho assim, segundo turno é quem tem. Não é o melhor candidato, não é aquele que eu defendo, aquilo que eu acredito, é o que eu acho menos pior. Então, olhando, por exemplo, até se for olhar do lado da pandemia, Bolsonaro errou na pandemia? Errou. Eu acho que errou, sim. Teve vários erros, tanto gerenciais quanto de comunicação, de pauta. De postura. Mas, talvez isso postura, talvez isso tenha custado a eleição dele. Eu acho que sim. Mas se você parar para pensar, efeito prático, pragmático, será que os bilhões que foram roubados do governo do PT, o desemprego causado pela política econômica ruim da Dilma, todo o impacto econômico, fiscal, social, que foi gerado pelo governo do PT na pandemia, não teve mais impacto, inclusive no SUS, no atendimento médico, na falta de respiradores, do que os erros do Bolsonaro? Então, assim, não tem herói nessa história, né? Não tem certo nessa história. Mas a gente, às vezes, por uma questão ideológica, fecha os olhos para outra coisa que é muito ruim ou pior. E qual é o certo e qual é o errado? O Bolsonaro erra muito, erra muito. Eu não tenho dúvida que ele erra, e que errou muito como presidente. Agora, quais são os princípios e valores? Eu jamais vou tolerar e aceitar, jamais, um presidente que usurpou o Brasil, que foi responsável pelos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, talvez da humanidade. Esse valor, para mim, é fundamental, porque ele tirou liberdade, tirou vida, tirou propriedade de todo mundo. Então, é uma questão de discussão, de narrativa. Né? E eu acho que, voltando aqui à sua pergunta original, né, que eu acho que é importante, eu não vejo um risco hoje, de curto prazo, que isso aconteça. Agora, se nada for feito, eu acho que, de um lado, a gente está tendo aí canais de comunicação, espaço na mídia para outras ideias, mas a doutrinação ideológica, principalmente da juventude, né, e das novas gerações, está muito forte. Então, assim, acho que se bobear, dança. Mas, por outro lado, tem aí uma oportunidade também. Você está vendo interferência nas liberdades pessoais
tem Total, sido muito debatido isso. Você está vendo isso? total, Eduardo. Eu me manifesto nas redes com frequência, né? Acho que o que está acontecendo hoje, através do STF, do TSE, em especial via Alexandre de Moraes, é um absurdo, tá? Acho que é totalmente contra a liberdade individual, totalmente contra o Estado democrático de direito, coisa que o pessoal adora falar, né? É contra o Brasil, né? Eu acho que a gente nunca esteve tão perto de uma ditadura desde que a gente retomou a democracia quanto agora. E não a ditadura do executivo, não a ditadura das Forças Armadas, é uma ditadura dos ministros, né, do STF e do TSE, e em especial de um deles. Né? Eu acho que é absurdo, é abusivo, é abuso de poder. A gente tem aí uma CPI com assinaturas para que a gente fale sobre isso, investigue, né, faça um inquérito sobre isso na Câmara. Né? Eu fiz um PDL, um projeto de decreto legislativo, para assustar uma decisão do TSE que dava sobrepoderes para o TSE. Tudo isso não está sendo pautado pelo presidente da Câmara, mas que existe na minha opinião, uma usurpação de poder, um abuso, sim, e até, acho que, voltando até um ponto da sua pergunta anterior, mas linkada com essa daí, não sei se você viu, né, o Elon Musk, atual dono do Twitter, postou falando que o Twitter foi Enviesamento, usado. né? Hã? É o Enviesamento, né? exatamente, exatamente. E que, assim, uma coisa, mais uma vez, como uma plataforma privada, se o Twitter tivesse claro, dentro das suas diretrizes, que era uma plataforma de esquerda, não tem problema nenhum. É uma empresa privada, você usa por que quer. Claro que a gente pode discutir depois disso, né, o tamanho da plataforma, o poder que isso criou e tudo mais. Né? Ela ganhou uma relevância muito grande. Mas se isso estivesse escrito dentro dos termos de uso, dentro das regras, se estivesse muito claro, você pode criar, não tem nenhum problema. Eu quero criar uma plataforma de direita, eu quero criar uma plataforma liberal, eu quero criar uma plataforma comunista, não tem problema. Se ela é clara que é isso. No momento que ela não é, e que ela usa não por uma decisão, não por regras claras e explícitas, mas sim por viés ideológico, pior do que isso, dos funcionários do Twitter, aí que a gente começa a ter problema. É a mesma coisa no STF, no TSE e todo o resto. Até eu não sei que a questão do STF seja ideológica. Eu acho que é uma questão parecida com o que eu falei da Globo. É muito mais um jogo de É poder fisiológico, né? e a tentativa de retomar é fisiológica. Status quo, aqueles que estão no poder há séculos retomarem e manterem o poder e acharem que o Lula é um mal menor para eles do que uma questão de direita e esquerda. Ô, Paulo, mas qual é o sentimento dentro da Câmara, cara? Assim, eu imagino que a direita está muito bem, assim, muito bem definida, está se defendendo, está atacando, está acusando. O centro é uma coisa bem heterogênea e você consegue perceber no centro e na esquerda manifestos, vamos dizer assim, acusando que realmente está havendo esse tipo de interferência nas liberdades das pessoas, ou a esquerda mantém a sua visão e narrativa de que isso é uma defesa da democracia? Eduardo, eu vejo muito mais como usando de interesse próprio, né, dizendo que, não, isso aqui é uma defesa da democracia e que não existe nenhuma ameaça e tudo mais, porque entendem que é algo que é bom para eles. E os mesmos que talvez, né, não necessariamente as mesmas pessoas, porque muitos já não estão mais aqui ou muitos chegaram depois disso, mas os mesmos grupos que no passado reclamavam da ditadura militar, hoje toleram o que está acontecendo. Ou não reconhecem ou não lembram que começou como algo parecido, né? Claro, com outros mecanismos, talvez, mas da mesma forma, e que diziam que era absurdo. E agora estão. Eu acho que essa grande diferença, né, do meu caso, né, e algumas pessoas que
que não tem lados, na verdade, nessa discussão, né, não é uma questão de quem está sendo impactado, quem está sendo censurado, quem está sendo julgado. Nem julgado está sendo, né? Na verdade, está sendo censurado mesmo, sem julgamento nenhum. É a defesa da liberdade, a defesa da própria da democracia. Eu acho que a única instituição de esquerda que eu vejo atuando de forma correta e com frequência, né, nessa história, e que inclusive foi censurado também, é o PCO, por incrível que pareça. O PCO ele é bastante firme nessa defesa, né, da liberdade, da democracia nesse sentido, né? E eles foram, inclusive, tiveram também as contas deles removidas ou bloqueadas nas redes sociais, né? E eu acho que essa deveria ser a postura. Até porque, assim, a minha defesa em relação à liberdade não tem nada a ver com defender Bolsonaro ou defender, por exemplo, o que algumas pessoas misturam, né? Golpe militar, ou defesa de não reconhecer as eleições e tudo mais. As pessoas, o problema todo é que está tudo tão polarizado nesse sentido, que é uma mistura, né? Por exemplo, eu não acho que hoje tem provas, evidências de que a eleição foi fraudada, mas eu acho legítimo o PL, ou quem quer que seja, querer explicação sobre as falhas que tiveram no log, no registro das urnas. Então, não tem... E até mesmo na condução do processo como um todo, né? É legítimo você colocar, Sim, e a questão da defesa da liberdade é defender que a pessoa, inclusive, seja idiota, assim. Todo mundo tem o direito de se manifestar como quiser, falando a besteira que quiser, né, Paulo? Paulo, perfeito, assim, a Lana me permitiu até as 2, eu não sei se é isso mesmo, se você está já precisando senão eu vou perder sair. meu voo. Eu preciso ir Então tá mesmo. bom, eu não vou insistir não. Só dizer, tá rolando uma PEC da transição lá agora lá em Brasília, né? Imagino que você está indo lá para discutir isso. Só queria um minutinho que você pudesse só dar uma previsão. Eu tô triste porque eu queria ter falado um pouco mais do seu mandato, né? São muitos fatos, né? Você me deu esse papelzinho o dia que eu te conheci e eu queria debater um pouco aqui muita coisa interessante, muita coisa da qual eu concordo, né? Que você participou da reforma da Previdência, da liberdade econômica, da abertura do mercado aéreo, governo digital, autonomia do Banco Central, que é uma coisa que a gente não sabe se vai continuar, né? Cadastro positivo de crédito, marco legal do saneamento, meu Deus. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da PEC da transição, só para a gente poder encerrar. Que se fosse outro governo, talvez não levasse essa alcunha, né? Em breve a gente vai estar divulgando aí um relatório de fim de mandato, né? Então, o mandato ele acaba em 2023, dia 31 de janeiro de 2023. É diferente do Poder Executivo, que é no dia 1º de janeiro, né, que começa o novo presidente. O deputado vai até o dia 31 de janeiro. Então, a gente está produzindo aí um relatório de 4 anos de mandato e até a gente te caminha e pode ser aqui um tema para nossa próxima live, bate-papo, entrevista, ao vivo na TV, para que a gente consiga sanar essa pendência aí que eu deixo com você. E sobre a PEC da transição, assim, acho que é uma PEC temerária em vários sentidos. Ninguém discute necessidades pontuais de auxílio social. Acho que são coisas diferentes, né? Uma coisa é você falar, olha, tem gente que passa fome, que está desempregada, que tem pressa, que tem necessidade, e a gente tem que encontrar soluções para isso. Outra coisa é, para fazer isso, eu vou gerar um rombo ainda maior e um problema ainda maior, e, consequentemente, essa própria população talvez receba o remédio no curto prazo, mas ela vai pagar mais caro ainda, talvez tenha mais desemprego ainda no médio e longo prazo. Esse é o grande problema. A política pública sem responsabilidade, ela gera ainda mais dores, né? Isso vale para a nossa saúde, né? Se você não faz a coisa da forma certa, regrada, o efeito colateral futuro é muito grande, né? Se você não faz uma malhação, uma ginástica com moderação, o que vai acontecer? Você vai se contundir. Se você não toma um remédio da forma adequada com indicação médica, o que vai acontecer? Vai gerar um outro problema, pode ser um problema intestinal, gástrico, pode ser, né, um problema do coração. Então, assim, tudo na vida tem que ser na dose certa.
E a mesma coisa vale para os programas sociais. E no nosso entendimento, até agora o que está sendo discutido, que foi encaminhado pelo governo, não é na dose certa, gera danos, até porque, mais uma vez, tem vezes que até o remédio pode ser necessário, né? Mas da onde vem o remédio? Será que não poderia fazer a mesma PEC não, os mesmos benefícios sociais, mas ao invés de furar o teto, você encontrar a forma de reduzir as despesas? Isso que eu acho. Então, acho que assim, dá para fazer de outra forma, isso vai gerar problema fiscal e a gente pode ter sequelas muito grandes para a população no futuro. É porque o que estão pedindo para extrapolar o teto, para a gente encerrar, já estava dentro do orçamento, né? Vamos dizer assim, o argumento é para que haja mais dinheiro para investimentos, e a melhor forma de você ter maior recurso para investimento é diminuir a dívida pública para pagar menos juros, para sobrar mais dinheiro para esse investimento, e a única forma de fazer isso, você como excelente executivo, como você demonstra na sua carreira, é gestão de recursos, é a gestão como um todo, né? Proporcionar as reformas necessárias. Então, vamos lá, vamos pedir a Deus para dar tudo certo. Paulo, Deus abençoe. Boa viagem. Obrigado. Boa sorte na sua tarefa lá. Muito obrigado aí pela atenção que você teve com a gente, e a gente aguarda uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um abraço a todos aí que estão assistindo a gente e até a próxima. Obrigado. A gente encerra por aqui. Muito obrigado ao Paulo Ganimi e todo mundo que assistiu a gente pelo Cast TV, nosso canal de entrevistas, e pela TV Interior. Até a próxima.